Olá, e nós estamos de volta para mais uma conversa a respeito de semiótica. E hoje nós vamos falar sobre esse Deus disfórico, né, a medida da dor, que o John, né, essa visão disforizante da divindade judaico-cristã, né, que o sujeito narrador John tenta imprimir nas pessoas que estão ouvindo aqui a sua música, né? Nós já falamos sobre as manipulações na nossa conversa anterior e agora nós vamos falar sobre essa questão da sequência, né, dos programas narrativos desenvolvidos pelo sujeito narrador na letra God, né, em que ele diz que Deus é um conceito pelo qual nós medimos a nossa dor, e ele repete, né, essa afirmação e passa a descrença, né, numa série de figuras emblemáticas, né, desde a Bíblia, Jesus, mantra, I Ching, todos os portadores de valores da cultura ocidental e oriental, ele une todas, nega todas elas, para falar sobre a sua crença nele mesmo e na Yoko. Então, falamos agora, nessa nossa conversa, lembrando que as informações científicas aqui são retiradas da tese de doutorado, o percurso semiótico do actante sujeito John, The God Man, né, que é de minha autoria, eu defendi em 2001, e uma série de artigos publicados ao longo de mais de 20 anos de carreira acadêmica. Então vamos falar sobre o universo fiduciário, né? A palavra fiducia, né, vem do latim, fidúcia, né? E relaciona-se com a confiança, quer dizer crer, confiar. A confiança, a crença de que o destinador e o destinatário de uma mensagem estão aí de acordo, né? Então, se há uma proposta de um lado e a aceitação da proposta do outro, como o casamento, por exemplo, né? Então, há a assinatura de um contrato fiduciário, um contrato de fé, né, de confiança entre as duas partes. Há também o contrato unilateral, envolvendo uma proposta do destinador que conduz ao compromisso, né, assumido pelo destinatário. E também o contrato bilateral, quando há uma espécie, né, de quiasma, né, das propostas, né, e compromissos dos sujeitos em questão. Para o Greimas, estas definições mostram, vou citar o Greimas, o caráter modal da estrutura contratual. A proposta pode ser interpretada como o querer do sujeito S1, né, daquele que está destinando a mensagem, que o sujeito S2, aquele que está recebendo a mensagem, ou SX, no texto em questão, que é o texto God, que é o público em geral, faça, ou seja, alguma coisa, né? Esse S2, né, você, no caso, eu, como destinatários da mensagem recebida, né, nós vamos nos sentir no querer ou no dever de assumir a proposta do S1. Querer e dever são, portanto, modalidades virtualizantes. É o que ocorre, por exemplo, na primeira sequência da letra da canção God, do John Lennon. O narrador S1, né, como detentor de um saber e de um poder, ele sabe como compor a música, como cantar, né, pôr os instrumentos em harmonia. Ele pode, né, porque ele consegue, já pelo nome que tem no mercado, lançar o produto, tem os meios para o lançamento do produto. Ele quer, então, que esse SX, que o público assuma, né, um querer fazer, isto é, deseje aderir à ideia que ele está colocando ali em questão. No caso, a ideia de um Deus conceito, medida da nossa dor. Não é uma dor individualizada, mas é uma dor coletiva, né? Então, o possessivo nossa, né, nossa dor, logo na primeira parte da música, age como o principal elemento da manipulação por sedução desse público, né, levando-o a sentir pena de S1, né, relacionada às perdas, ao abandono,
perdeu a mãe, né, num trágico acidente, né, de carro. O pai teve que ir para a Marinha Mercante, né, o abandonou, e ele teve que ser, vamos dizer assim, criado pela tia Mimi, que tinha tendências conservadoras. Então, veja bem, ele tenta por toda sorte, todas as maneiras, fazer com que nós tenhamos pena dele, porque ele está nesse estado doloroso, né? E que leva a Deus também a um conceito disforizante, né? Também de dor, de sofrimento. Então ele busca, né, a adesão nossa no crer, né, ter piedade dele, quer dizer, nos manipular a crer naquilo que ele está pondo ali em questão. Então, ele fica, na verdade, em posição de alteridade em relação à divindade judaico-cristã. Essa é uma tática, né, utilizada por ele, né, para tentar convencer ao público de que não é o único que pensa assim, e incluir esse público em sua maneira de ver Deus. O seu programa narrativo vai depender da aceitação desse público, por isso nós chamamos que é o programa narrativo virtualizado, conforme já demonstramos nas nossas conversas anteriores. Neste caso, nós diríamos que o contrato de confiança ainda não está firmado. Lembre que começamos essa conversa de hoje falando sobre o contrato fiduciário. Então, ele não consegue estabelecer esse contrato porque nós não temos a resposta do público, se aderiu ou não à sua maneira de pensar. Então, o feedback que se tem no caso da música, ele é retardado, né? Só através de uma pesquisa que vamos poder verificar e levantar essa questão. Então, vai depender da aceitação de SX, dando público, para que se processe aí o seu programa narrativo, para que ele seja um programa narrativo realizado. Diríamos, então, que o contrato de confiança ainda não está firmado. Contudo, do ponto de vista de S1, né, do João, para chegar a presentificar o Deus conceito, foi manipulado pelo meta-querer, que é fruto de suas experiências socioculturais acumuladas, né? Isso quem vai falar sobre essa questão é o Jean-Claude Coquet, no volume 1 da sua obra de 1984, sobre a teoria do sujeito, né? Então, afasta-se, né? O John afasta-se das culturas que pregam a existência de um Deus eufórico, medida da alegria, e coloca aí um Deus que é a medida da dor. Resta nós descobrirmos, então, qual o destinador desse novo saber, né, que, por sua vez, pressupõe um saber ou um crer anterior. Esse crer individualizado, ou mesmo dual, do sujeito narrador, em oposição ao crer coletivo do seu público, em relação aos mitos que ele vai negar, em relação ao próprio narrador, né, na condição de membro dos Beatles, ele vai negar também os Beatles como último elemento, antes de se autoafirmar. Ele pode ser examinado quanto ao seu universo fiduciário em seus aspectos passionais. É o que nós vamos fazer agora. Eu vou tentar mostrar para você, portanto, aqui a segunda sequência do texto dele. Essa é a segunda sequência do texto. Olha aí. Ele parece uma ladainha. Não acredito, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito. Desde a magia, o I Ching, a Bíblia, o terceiro elemento, Tarô, Hitler, Jesus, Kennedy, Buda, Mantra, Gita, Yoga, Kings, né, que são os reis, Elvis, Zimmerman, que é o Bob Dylan, e os Beatles. Aí ele diz, só acredita em mim, em Yoko e em mim, e essa é a realidade. Quer dizer, todo o resto passa a ser mentira do seu ponto de vista. Então, feita essa articulação aqui inicial, vamos para a análise dessa segunda parte do texto do John. O narrador afirma que Deus é um conceito, declara seu ceticismo em relação à sua palavra, que é a Bíblia, né? Se conhecemos a Deus é graças à existência da Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, que nos apresentam, né, esse Deus que conhecemos e passamos a acreditar. Alguns tendo experiências com ele, intrínsecas, outros com experiências extrínsecas, mas enfim,
há uma gama grande da sociedade, tanto oriental quanto ocidental, especialmente ocidental, na crença nesse Deus judaico-cristão, né? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte: ele vai afirmar, né, que Deus é um conceito pelo qual nós medimos a nossa dor. Na próxima conversa nossa, eu vou trazer para você, então, essa análise, né, procurar trazer para você essa análise desse Deus, digamos assim, né, não conceito, né, medida da alegria, vamos dizer assim, para muitas pessoas, mas para ele, John, é a medida da dor. Então, a gente se vê na próxima conversa, em que eu vou trazer para vocês a análise de todas essas negações que ele faz na segunda parte da música, em oposição à autocrença e à crença na Yoko e em ele. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.